você precisa primeiro estar convencido de que sua causa, ela realmente vale a pena. Porque você vai ter argumentos bons do outro lado, e deveria ser assim. Ela pegou os departamentos que tinham sinergia, por causa do mapeamento de processo, colocou um próximo ao outro, porque isso faz com que o processo ande mais rápido. Olha que baita insight. Realmente está estudando bastante sobre a reforma tributária e estamos colocando os nossos líderes, né, para reproduzir para baixo, obviamente, para depois passar para os demais colaboradores, para estarem bem adiantados aí na reforma, para que quando ela venha a gente já esteja preparado. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E com vocês hoje, gente, eu sempre digo pra vocês que eu gosto de trazer a mulherada aqui nesse estúdio, bater um papo comigo. Por quê? Porque a mulherada é empreendedora, a mulherada, ela assim, tem uma sensibilidade, não que os homens não tenham, mas a gente sabe que a mulher é muito mais. E é difícil eu trazer a mulherada aqui, porque a mulherada sempre tá sempre correndo, tá ocupada. E quando eu trago, pra mim, é uma beleza. E hoje eu tô aqui com a Grazi, da TMA. Grazi, obrigada por ter aceito o meu convite, de ter vindo aqui até a gente, bater esse papo, contar um pouquinho da história, né, da TMA. Mas melhor do que eu falar da Grazi, eu quero que a Grazi fale dela. Eu quero saber quem é a Grazi, por que ela resolveu empreender na contabilidade. Me conta um pouquinho da tua história. Primeiro, eu quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade, é um presente, né, para a TMA, para mim estar aqui com vocês. É uma empresa que tem feito um excelente trabalho conosco, eu sou muito grata, né, à DPG, e super indico, né, é uma pena que vocês ainda não abrem tanto leque, a gente fica muito focado ali no ramo de contabilidade, mas tenho certeza que a partir do momento que tomarem essa decisão, terão outros empreendimentos da minha indicação, porque eu realmente estou muito satisfeita. Então, muito obrigada. A Grazi é uma pessoa que teve uma vida, né, uma vida profissional ali pautada muito mais na área comercial. Eu trabalhei em grandes empresas como Magazine Luiza, Ponto Frio, Baú da Felicidade. Tem um amigo meu que brinca que eu era do Mapping, que eu abri o Mapping, de tão antiga que eu já sou do negócio. Trabalhei muitos anos nessa área, foi sempre um prazer. Eu acabei me descobrindo na área, né? Me formei em administração de empresas, não em contabilidade. E hoje sou sócia de uma contabilidade que me dá muito prazer. Foram muitas experiências, muito aprendizado. Foi tudo muito novo, né? Desde eu vim para a TMA, de fato, em 2023. Antes disso, eu ficava ali mais nos bastidores, vendo como é que funcionava. Então, tudo que eu estou aprendendo aqui está sendo realmente muito importante, mas eu confesso que a minha faculdade de administração, toda a minha experiência para o negócio de contabilidade fez toda a diferença para o dia a dia. E tem sido, assim, um aprendizado todos os dias, né? Cada dia um time, uma necessidade do time, uma necessidade do cliente. Então, realmente, eu tenho evoluído bastante nisso. Show de bola. E Grazi, você acabou de dizer que você vem da área da administração, né? Que hoje você está no escritório de contabilidade, o teu sócio ali, ele começou o escritório primeiro, você veio para agregar. Como nossa maioria aqui que assiste a contadores, me fala um pouquinho o que a administração tem ajudado no escritório de contabilidade. Qual que foi o grande diferencial a partir do momento que em 2023, você, como o escritório está desde 2016, mas aí em 2023 você veio para agregar junto com o time, né? Isso. O que você percebeu que fez a diferença dentro do escritório? Isso é bem importante, isso é muito legal. Porque o que acontece? A TMA, ela foi uma empresa que ela foi conquistada, né? Eu digo que ela não foi herdada, não foi comprada uma carteira, ela foi ali sendo construída cliente a cliente. Rafael, que é o fundador da empresa, foi batendo porta em porta. Eu ajudei na época, fazendo panfletagem ali de rua. Então, foi assim uma construção. E a TMA foi crescendo, né? Indicações, um bom trabalho, porque o nosso contador, que é o Rafael, né? Que é o responsável frente à Receita Federal, é um excelente profissional. E aí, ao meio disso, né, durante todo esse período de crescimento, quando chega em 2023, o Rafael olha para mim, ali em 23 a gente já tinha o nosso sócio Giovanni, que ele é hoje, né, formado em contábeis também. Ele veio de uma experiência de Nacional Gás. Em 2020, aí, só fazendo um link para você entender qual a diferença fez a minha carreira dentro da contabilidade. O Rafael estuda uma tese ali de recuperação tributária. O Giovanni conhecia a parte do gás ali do GLP, que atendia o benefício e juntou essa parceria. Então, por isso, somos 3 sócios hoje. Mas em 23, os dois ali no meio, a loucura, cliente começou a crescer, mas não tinha uma boa gestão. E aí foi um castelinho de carta, a gente brinca, né? A gente cresceu, mas ao ponto que a gente cresce de maneira completamente desestruturada na parte organizacional da contabilidade, a gente começou a cair. Sim. Então, a gente começou a perder cliente. Claro, os meninos moralmente, eu falo os meninos que é o Giovanni e o Rafael, moralmente, eles conseguiram passar para o cliente. Tem cliente que está voltando a trabalhar conosco agora porque viu que conseguimos nos organizar. Então, a gente realmente tem uma transparência bem importante com o cliente. E aí, em 23, eles gritam, falam, olha,
A gente precisa de alguém para fazer isso acontecer, porque a gente não está conseguindo fazer essa questão de time, processos, procedimentos. Como é que você faz isso na sua vida? Vem fazer aqui, né? Afinal de contas, você tem o seu espaço aqui, você só não ocupa ele ainda. Uhum. E aí foi o que eu fiz. Eu vim para cá, eu estava na Riachuelo, estava como gerente de negócio lá da Riachuelo. Aí vim para TMA. A primeira coisa que eu identifiquei quando eu cheguei na contabilidade é que todo contador, aí não é uma crítica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. Mas todo contador, ele é muito tributário, muito fiscal, muito técnico, né? Sim. Eu digo que ele é técnico na ação, né? Uhum. Ele sabe muito bem o que ele tem que apurar, como é que ele tem que apurar, por que ele tem que apurar. Isso, é claro, é importante. Mas não é só disso que é feito um negócio, né? A gente tem outras frentes que precisam ser bem tratadas para que você não tenha um castelo de cartas. Sim. Porque ele vai crescer. Porque eu digo sempre, né? Crescer não é difícil. O difícil é você se manter lá em cima. Porque à medida que você cresce, você aumenta a sua demanda e você não consegue manter a qualidade se você não tiver um bom trabalho. A qualidade, ela acaba se esvairindo. Isso é ruim para o negócio. E foi o que aconteceu com a TMA. Então, eu entro e falo, epa, pera, como é que funciona esse negócio? Porque, assim, todo mundo demanda, todo mundo põe a mão, todo mundo faz, como é que funciona? E aí foi onde eu parei todo mundo e foi criar os processos e os procedimentos da TMA. Então, hoje, a TMA, você vai no departamento fiscal, ele tem um processo, um procedimento, tem um prazo, tem um passo a passo bem definido, a conversa, até os assentos dos meus colaboradores, eles são escolhidos. Então, o contábeis fica próximo do departamento pessoal, fica próximo do contábeis, do fiscal, porque se junta, eles tem sinergia. A legalização eu posso colocar um pouco mais longe, porque não faz tanta diferença Sinergia. no dia a dia. Uhum. Exato, tem a sinergia ali, Sim. mas não no dia a dia, né? O pessoal do financeiro e do administrativo eu trago um pouco mais para longe, porque no dia a dia da galera ali não muda tanto. Então, até isso a gente, de fato, mapeou e entendeu que se fazia necessário melhorar ali, revisitar os processos e entender de maneira estratégica de que modelo, como é que a gente ia operar com cada setor para fazer acontecer da maneira correta. Olha só, ela deu um insight aqui, gente. Que show de bola. Ela fez o quê? Ela pegou os departamentos que tinha sinergia, Isso. por causa do mapeamento de processo, colocou um próximo ao outro, porque isso faz com que o processo ande mais rápido. Olha que baita insight. E eu sei que você que está aí do outro lado, você assiste o nosso vídeo e não é inscrito no nosso canal. Então aproveita desse insight e se inscreve aqui no nosso canal. Vai, coloca aqui aperta o sininho para quando chegar mais vídeo aí para você, aparecer para você, porque é um insight bom, tá vendo? Nós trazemos pessoas aqui do dia a dia, Grazi, Exato. que faz as coisas acontecer. Exato. E Grazi, depois que você mapeou esse processo, você começou a fazer isso, qual que é a importância no dia a dia de você estar revisitando esses processos? Porque as pessoas acham que processo é só ir lá, fazer, né, e acabou. Então, assim, primeira coisa que percebeu que uma estrutura do crescimento está ligado com o processo. Perfeito. Então, você foi lá, organizou isso. Como que você dá manutenção nisso? Esse é um ponto super importante, porque é o que acontece. Até estava falando com o meu time de departamento pessoal, né? Eu vou pegando. Eu sempre brinco assim, eu falo, agora chegou a sua vez. Eu brinco com o time, né? Eu falo, chegou a sua vez. Aí ele falou, oh, meu Deus, lá vem a Grazi. Porque eu falo que eu mexo mesmo, dou aquela sacudida na sacola, assim, que todo mundo fica maluco. Por quê? Eu provoco, né? Eu não sou contadora de formação, então eu sou administradora de formação, eu tenho gestão estratégica de negócio e economia empresarial, sou formada pela FIP em MBA. Então, assim, óbvio, eu tenho o meu conhecimento técnico ali, mas eu não sou contadora de formação. Sim. Então, quando eu vou para o jogo de fato, né, os meus colaboradores, na sua maioria, têm de saber mais tecnicamente daquele processinho ali, de como é que faz a questão ali, eu vou para um débito e crédito. Fatalmente, o meu colaborador, ele vai ter uma noção ali mais aprofundada, porque é a função dele, né? Se ele souber menos que eu vou ficar um pouco preocupada. Ele faz todo dia, então ele precisa saber. Mas o que eu faço? Eu revisito. Então, eu já marquei. Em janeiro, eu estou de novo com o departamento pessoal. Então, eu termino, eu falo, vamos fazer um projeto. Eu faço projetos. Eu termino um projeto com um setor e vou para o outro. Termino um projeto com um setor e vou para o outro. Hoje, por exemplo, eu tenho BPO, né, dentro do escritório da TMA. Aí eu acabei de finalizar o projeto de BPO. Nós estamos com 2 empresas, porque foi uma escolha da TMA. A TMA escolheu ter menos, porque eu queria estruturar de fato um BPO, um setor que pudesse atender a necessidade do cliente. Agora eu estou confortável. Eu falei, o ano que vem eu vou de fato crescer esse departamento de forma bem significativa, porque hoje eu tenho um processo, um procedimento, uma lógica, um dashboard para apresentar para o cliente. Hoje eu tenho um material para apresentar. E eu vou fazendo isso com cada setor. Então, para o ano que vem, por exemplo, eu vou fazer com que o meu cliente ele tenha informação. Porque qual que é o ruim da contabilidade? Não sei vocês, mas eu penso isso. Você nunca sabe o que o cara está fazendo. Aí você fica com aquela sensação que você paga todo mês o cara e ele não está fazendo nada. Se ele está trabalhando e muito. E como é que eu mostro isso para o cliente? Então, essa é a minha preocupação. Como é que eu vou mostrar para ele que eu estou trabalhando para ele? Em relatórios, mas não em relatórios que ele não consegue ler.
Ele não vai ler, ele vai ver, Marta, ele vai falar, que é isso? Não tô entendendo Fiquei na nada. mesma. Então, eu quero um dash que traz ali uma visão mais visual, que qualquer empresário hoje no Brasil consiga ver e falar, entendi, esse é meu faturamento, esse é meu estoque, esses são os meus gastos, e quero mostrar para ele quais são os gastos que ele não me manda, porque, infelizmente, hoje a gente tem bastante cliente que não faz a contabilidade da maneira correta, né? Sim. E aí a gente não consegue ajudá-lo da forma como gostaríamos, porque ele acha que ele tá enganando a gente, ele tá enganando todos. É. Mas não tá, né? Ele engana só o federal ali por um tempo, que a coisa, o circo tá se fechando com a reforma tributária. Então, Isso. eu acho que, assim, a minha política com os meus colaboradores, né, com a minha empresa, é fazer uma revisitação. Então, não tem um prazo, mas, assim, pelo menos uma vez por ano, eu pego cada setor. A minha meta é 2. Então, 2 vezes no fiscal, 2 vezes no contábeis, 2 vezes no administrativo BPO, e até na legalização e no departamento pessoal, que eu acho que é o mais crítico. O departamento pessoal, acho que ele precisa de um pouco mais de atenção ali, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo o escritório contábil. Show, muito bom. E é bacana ouvir você falando isso, porque muita gente negligencia isso, né, Grazi? É o processo, negligencia essa parte onde a organização, e é isso que às vezes o cliente acaba sentindo do outro lado, a empresa vai embora porque não tem organização. E como que qual que é a tua técnica, qual que é o teu processo para fazer com que os colaboradores sigam o processo? E você consiga, porque assim, eu tô perguntando isso, Grazi, porque como é contador que assiste a gente, então eu quero trazer coisas aqui do dia a dia para ele pegar esse insight assim, putz, se ela faz, eu consigo fazer isso aqui também. Claro. Como que você faz... Ixi, agora caiu, depois tá caindo tudo aqui. Deixa aqui. Como que você faz no dia a dia para as pessoas seguirem o processo? E você saber que as pessoas estão seguindo e estão entregando da forma correta? Hoje em dia, né, com essa geração, acho que todo mundo sofre com isso, né? Essa geração hoje, Todos. ela não é como nós éramos, Não, né? Grazi, O nosso não. compromisso. Eu brinco que palavra de homem não faz curva, eu falo, né? Na época a gente falava no bigode assim, ó, não, eu vou, segunda-feira eu tô lá 8 horas da manhã. Conta comigo. Podia chover canivete, você ia estar lá 8 horas da manhã Sim. trabalhando. Isso mudou muito ao longo dos anos, né? E a gente tem que aprender. É duro, mas é uma realidade. A gente tem que dançar conforme a música, Sim. claro. Eu não sou uma pessoa, pelo menos, não sei se eles mentem pra mim, mas eles falam que eu sou muito bacana. Os meus colaboradores gostam muito de trabalhar comigo. Mas, assim, eu sou muito realista. Então, assim, eu sempre acho que o colaborador ele tem que brigar pela causa, né? Ele tem que se convencer de que a causa é boa. Se você não tiver um time que se convence que a causa é boa, você não tem um time. Verdade. Você tem pessoas que você paga para ir lá todos os meses, todos os dias, cumprir a carga horária dele. Então, você precisa entender a causa. Então, você precisa primeiro estar convencido de que sua causa, ela realmente vale a pena. Porque você vai ter argumentos bons do outro lado, e deveria ser assim. Então, quando eu crio todo esse processo, esse procedimento, eu trago os meus colaboradores para a mesa, né? Eu tenho um líder de cada setor, né? Hoje eu estou com 17 a 20 colaboradores diretos e indiretos, então eu trago um líder e eu falo para ele, olha, a minha ideia é essa. O que você acha? Ah, não, até brinco, né? Teve agora uma situação de promoção, né? Eu quero promover os líderes do setor. Eu quero promover. Eu falo, quer promover? Legal. Sua verba é tanto. E dentro dela tá o seu salário também. Como é que você quer fazer a distribuição? Diz você para mim, o setor é seu, você é o líder do setor. O que você acha? O que você acha que está faltando a gente fazer? Então, eu sempre trago eles muito para dentro da responsabilidade, sabe? Tipo, eu tento mostrar para eles, tipo, olha, a gente tem que seguir esse caminho aqui. Se você falar para mim, se você tiver melhores argumentos que o meu e dizer que esse não é o caminho certo, a gente vai seguir o teu. Mas então a gente vai debater. Eu não sou dona da razão. Eu não sei tudo. Eu tenho uma experiência maior que os meus colaboradores, na sua maioria, porque são mais novos. Eu tô com 44 anos. Eles eram na sua faixa ali de 25 a 30 anos. Então, não tem como falar que eu, 14 anos a mais de estrada, eu não tenho mais experiência que eles, né? Eu já vivi algumas coisas. Sim. Então, eu sempre falo, gente, eu tenho mais experiência, mas eu não sou dona da razão. Então, se vocês têm argumentos melhores que os meus, tragam para a mesa. E a gente vai debater. Então, acho que o que você precisa, né? Todo contador, se eu pudesse dar uma dica, assim, a gente está com uma dificuldade enorme de mão de obra, né? A mão de obra hoje, realmente, ela tem se esvairido. Uma mão de obra boa, né? Tem muita gente que quer trabalhar, mas chega lá, não quer, né? Então, a gente está com muita dificuldade. Então, você precisa identificar, né? A Luiz Helena, da Magazine Luiza, ela falava que você contrata, na época, né? Já há alguns anos já, que você, cada vez mais, você vai ter que contratar perfil e desenvolver a técnica. Isso. Porque a técnica está cada vez mais difícil, né? Então, deixa ela ali de ladinho, vê a pessoa que tem um perfil, que conhece um pouco e desenvolve.
Então, hoje, meu time, graças a Deus, é um time bem estruturado, é um time que quer, que acredita na TMA, que acredita na causa, né? Eu envolvo eles nos processos, eu envolvo eles na decisão. Eu brinco, eu falo assim, tem coisa que eu peço, tem coisa que eu mando. Na sua maioria, eu peço, né, gente? O que vocês acham de fazer isso e isso e aquilo? Aí tem hora que eu falo, não, agora eu vou mandar, porque vocês não estão conseguindo se entender. Então, acho que essa seria a dica que eu daria aí para a galera seguir aí o processo, o procedimento desenvolvido na contabilidade. Show de bola, ou seja, Grazi, você pega o pessoal, envolve eles, Isso. coloca a responsabilidade, dá ali, dá uma opção, né? Mas dá responsabilidade para a pessoa decidir a liderança de como que ela vai seguir. Exato. E isso aí tem dado certo lá dentro da tua empresa, né? Sim, sim. As pessoas querem se sentir importante, né? As pessoas, Sim. nós temos essa necessidade, os seres humanos de modo geral, né? Sim, sim. O quanto eu sou importante para aquela causa, para aquilo. Então, eu acho que as empresas, elas precisam estar cada vez mais atentas a isso. Show de bola. E Grazi, você falou agora há pouco que você tá com o BPO, tá fazendo Isso. todo o trabalho, testou o BPO para começar a fazer. Na tua visão hoje, o escritório de contabilidade que ficar só na contabilidade, você acha que ele tende a crescer, a morrer? Você acha que tem que ter um hub de serviços, não tem que ter? A contabilidade está se transformando? Qual que é a tua visão? Porque tem gente que vem aqui e fala assim, Marta, para mim meu core é contabilidade. Eu não vou inventar outras coisas, porque contabilidade é contabilidade. E tem outros que falam, não, Marta, eu acho que tem que ter um hub de negócio por causa disso, disso, disso. E aí, qual que é a tua visão? Eu acho que você precisa ter bem definido seu business core, né? Então, você quer ser contabilidade, então acho que você precisa fazer muito bem a contabilidade. Mas, na minha opinião, tá, gente? Não me matem, porque é a minha opinião. Sim. A contabilidade que ficar focada só em contabilidade, ela tende a perder mais clientes no futuro próximo. Porque o empresário, ainda que pequeno, ele está começando a ficar mais... A internet trouxe isso, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, assim, a internet trouxe para o empresário conhecimento. Então, assim, ele pode até não saber tudo, mas o que ele sabe? Ele sabe que existe. Então, assim... Ele fala assim, eu sei que tem o meu estoque aqui, eu tenho uma margem aqui entre o meu estoque e minha venda. Ele não entende muito, mas ele sabe que tem, porque ele viu um colega ali no Instagram ou no TikTok que estava falando sobre isso. Então, ele vira e pergunta isso para a contabilidade. Então, acho que a contabilidade moderna, né, falo que a contabilidade da nova geração, ela precisa estar mais preparada. Primeiro, para esse empresário, esse pequeno, médio empresário que começou a ganhar. O médio até já tinha um pouco, acho que o pequeno era um pouco mais deficitário, né? Sim. Então, ele começou a entender um pouco do Instagram, um pouco do TikTok, achou legal a brincadeira e agora ele está começando a entrar para dentro da contabilidade. E na contrapartida, acho que o governo está ajudando bastante, porque ele está trazendo ali, espremendo várias frentes que antes eram mais fáceis, né, de dar aquela jeitinho brasileiro, isso tem diminuído. Então, o cara começou a ficar um pouco mais... Ele precisa ficar um pouco mais atento no negócio dele para não perder. Então, acho que o conjunto disso acaba corroborando para que você abra um pouco o seu leque, né? Para que você tenha um BPO, para que você tenha uma certificação digital dentro do seu escritório, que é o meu caso. Eu tenho, por exemplo, a minha legalização é um departamento muito forte, a TMA Contabilidade, ela trabalha muito, ela não é só, mas ela é especialista em GLP, né? A gente tem mais core business dentro do core business não, que o nosso core business é o GLP. A gente tem outros negócios dentro da TMA, 20%, 80% é GLP. Então, a gente também abriu a legalização. Então, hoje a gente entende tudo sobre a ANP, a VCB. Então, a gente criou ali um departamento de legalização especializado. Bacana. O que dá a gente ali uma robustez no departamento de legalização. Então, é mais um tipo de negócio, né? Então, a gente consegue ganhar dinheiro numa renovação de ANP, numa certificação de CLI. Enfim, a gente conseguiu criar um departamento de legalização rentável. Então, ele não é só processual. Que bacana. Né? E aí a gente tem a contabilidade, agora estamos indo para o BPO, né? E a gente entende que tem ali uma gestão que talvez a gente ainda venha oferecer para o cliente, né? Porque o BPO, ele é débito e crédito no financeiro, né? Eu brinco que ele é débito e crédito financeiro. Mas não é só isso no meu BPO, sabe? Eu quero mais para o cliente, eu quero ajudar ele mesmo, de fato. Tipo, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Aqui você não pode mentir, lá você está tentando fazer aqui, tem que ser preto no branco, porque vai te ajudar. Né? Vai te ajudar a entender como é que, de fato, está ficando a sua conta. Então, eu sou muito a favor da contabilidade moderna, ter mais tipos de produtos para oferecer para o cliente, para garantir ali a fidelidade do cliente. Show de bola. É por isso que vocês estão crescendo, é por isso que estão se estruturando, porque, de fato, sua mentalidade abriu dos seus sócios para algo novo. E você comentou agora que você tem um departamento de legalização especializado. Me conta um pouquinho disso, porque muita gente quer ser generalista, né? Então, as pessoas querem ser generalistas e a gente fala, até no marketing, a gente fala que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Que você tem que ter ali os seus nichos e tal. Qual que foi o grande insight desse departamento? Porque é a primeira vez que eu vejo uma empresa de contabilidade aqui, Grazi, me falar que tem um departamento de legalização que é especializado. Me conta um pouquinho como vocês chegaram nessa ideia, como que é isso?
Ah, tá. É muito, assim, realmente foi eu brinco que Deus colocou as coisas no caminho, né? Uhum. Porque Rafael desenvolveu até o estudo, né, da recuperação tributária, o Giovanni, na oportunidade, estava querendo voltar para o mercado dentro dessa linha. Conheci o GLP, que é o gás, né? Sim. O gás de cozinha, e a tese do Rafael combinava ali com a necessidade e crescemos em cliente. Quando a gente cresceu em cliente, né, o Giovanni ele é especialista nessa questão de entender como é que funciona o pátio ali, e o Rafael é um especialista no tributário, ele é um gênio tributário. E aí, quando a gente começou a ver, eu falei, epa, pera, tem uma oportunidade aqui da gente realmente oferecer o tudão, né, tipo barba, cabelo e bigode. Isso aí. E a gente pegou o departamento de legalização, né, a técnica do Rafael, mais de conhecimento prático ali do Giovanni. E aí eu fui organizando, né? Porque eu falo que eu organizo a bagunça ali dentro do escritório. E a gente montou esse departamento de legalização. Tem dado muito certo, né? Ah, poxa, Grazi, você não abre empresa de outro segmento? Abro, mas é como você falou, eu sou nichada, né? Eu não vou falar não para um cliente porque eu conheço o processo. Mas eu deixo, óbvio que se você falar, eu quero saber tudo sobre um mercado. Você vai saber? Não, eu sei abrir um CNPJ da maneira correta, eu sei o que você vai precisar, né, ali dentro do seu inicial. Mas eu não vou conseguir te ajudar como eu ajudo, por exemplo, um GLP. No GLP eu sei absolutamente tudo, né? Então, tudo mesmo. Então, até uma certificação permanente a gente consegue tirar. Que legal. Então, é muito, muito legal porque a gente vem se especializando. Então, foi acontecendo, mas aí quando a gente viu, é que eu falo assim, né? O negócio é assim, né? Os pequenos empreendedores, eles não sabem onde eles vão chegar. Eles sabem onde eles começam, né? Onde Isso. eles vão chegar, a coisa vai fluindo, né? A água vai levando você e você fala, opa, tem oportunidade aqui. Opa, tem oportunidade aqui. E aí você vai, obviamente, ou se especializando, né? Ou até mudando de ramo. Ora, você vai entendendo que, opa, não era bem isso que eu queria fazer, era um outro tipo de negócio. Aí você muda um pouquinho. Mas eu acho que é isso, assim, a gente acabou pegando carona num projeto que começou de um jeito e entendemos que a gente tinha oportunidade para fazer essa especialização. Show de bola, tá vendo, gente? Mais uma vez, eu tô com uma convidada aqui que mostra que o nicho é tudo. Exato. A especialização, o diferencial, não que ela não saiba fazer os demais, mas nisso o pessoal dela, ela se aprofundou dentro desse nicho, e aí quando o nicho chega, eles percebem a diferença dos demais escritórios. Perfeito. E é por isso que ela consegue cobrar um valor diferenciado. Por isso que ela não tá concorrendo aí com as contabilidades online da vida. Não, Exato, por quê? Para concorrer com a contabilidade online da vida, é só você fazer mais do mesmo. exato. Agora, quando você se especializa, vai realmente estudar, vai entender, as coisas acontecem. E até fiz antes da gente começar, você chegar aqui no estúdio, eu fiz até um Reels falando, saiu uma matéria na Carta Capital, falando que 75% dos microempreendedores e empreendedores ainda não tiveram contato com o contador sobre a reforma tributária. Sim. E aí me conta, qual que é a visão da reforma? O que você acha que vai acontecer pós-reforma tributária? Como vocês estão se preparando? O que vocês estão fazendo diferente? Você acha, Grazi, que agora existe o antes e o depois? Me fala um pouquinho a tua visão. Ah, sim. Ó, a TMA, a gente já está correndo, assim, nos 45 do segundo tempo para finalizar a questão do lucro, né? Dos lucros e dividendos agora, que a gente sabe que se não protocolar junto na Sim. JUSESP até o dia 31, era até o dia 15, mudou para o dia 31, o nosso cliente vai ter que pagar 10% da distribuição acima de 50 mil, né? A partir do ano que vem. Então, a gente já finalizou. Assim, o meu sócio, que é o Rafael, ele é muito estudioso. Graças a Deus, tem alguém estudioso naquele lugar. Ele é muito estudioso. Então, ele realmente lê. Nós, né, Giovanni, eu também fazemos isso. Eu, por exemplo, fiz um curso agora essa semana da reforma tributária, falando principalmente do split payment. Então, óbvio que a gente está estudando. Tem a questão da nota fiscal, que vai ter já mudança de campo, apesar dela ainda não ter alteração. Então, óbvio, a gente está estudando. Mas o que é legal da TMA, né? E aí, se eu pudesse deixar como dica para os meus colegas, eu gostaria muito. A gente também está pegando os nossos líderes, eu estou forçando eles a estudar. Literalmente. Por que eu falo que é forçando? Porque é dentro do expediente de trabalho. Então, eu comprei um curso da reforma tributária e estou falando assim, olha, você tem que estudar 1 hora por dia dentro do seu expediente. Então, dá para você falar para mim que você não teve tempo, porque é dentro da sua carga horária. Eu preciso preparar o meu profissional, Marta, porque a mudança, a reforma, ela é inevitável, né? Que eu Exato. falo que ela é igual o Thanos, né? É inevitável, não tem mais como voltar para trás. Exato. É um tempo só, né? Talvez, não estou dizendo que tá? E nem acredito nisso, mas, não seja 2027 valendo, seja 2028, porque alguma coisa no meio do caminho deu ruim. Pode ser, mas vai acontecer. Vai acontecer. Ela é irreversível e ela é inevitável, ela vai vir. Então, a gente, obviamente, nós estamos nos preparando o mais rápido possível, porque a gente sabe que isso vai ser um diferencial para as contabilidades que tiverem. O Rafael até fala, ele fala, o melhor que poderia ter acontecido com o contador é a reforma. Por quê? Todo mundo voltou para a linha Marco Zero.
Então, não tem mais eu sei mais, eu tenho mais tempo de mercado, eu sou mais inteligente, eu tenho mais relacionamento. Acabou. Acabou. Tá todo mundo aqui no Marco Zero. Então tá, quem sabe mais agora no Marco Zero, porque você, se você não estiver preparado, você vai conseguir enganar o cliente. Um mês, dois, um terceiro, acabou, porque a reforma vai levar para isso. Daí o cliente vai gritar e vai falar, pelo amor de Deus, e agora o que eu faço? E aí a TMA está se preparando para falar, opa, a TMA está aqui, pode vir. Então é essa a nossa ideia. A gente realmente está estudando bastante sobre reforma tributária. E estamos colocando os nossos líderes, né, para reproduzir para baixo, obviamente, para depois passar para os demais colaboradores, para estarem bem adiantados aí na reforma, para que quando ela vem, a gente já esteja preparado. Show de bola. E que essa polêmica de ata, né, que a gente vê aí, você acabou de Isso. falar da ata, essa polêmica de ata, como que tem sido para os clientes? O que vocês têm feito? Até dá de dica aí pro pessoal, porque nosso podcast vai pro ar aí essa semana, então dá tempo. Dá tempo. Me fala um pouquinho qual que foi a visão de vocês em relação à ata, vocês trabalharam todo o planejamento societário, qual que foi a visão da TMA? Aqui nós fizemos, né? O time do Contábeis pegou ali todo o balanço, né? Nós trabalhamos muito em cima, né? Tipo, esse mês, estou fechando o mês anterior, a gente trabalha muito em cima da data, né? O fiscal, por estar junto, um fecha, por exemplo, o fiscal começa fechando o lucro real para dar tempo do Contábeis ter tempo de olhar, para analisar, para fazer um fechamento bem bacana. Então, a gente trabalha muito em cima da data. Não foi assim no passado, tá? Hoje, isso para mim é um orgulho, por isso que eu falo, tá? Já teve momentos que o Contábeis ficava correndo atrás do rabo e hoje não é, mas assim, isso me deixa muito feliz. Então, assim, hoje, o que a gente fez, né? O Contábeis levantou todos os clientes que tinham essa possibilidade de finalizar com lucro e se não protocolar esta ata, né? A gente teria aí um 10% sobre esse lucro contábil, ainda que o cara não tenha ali no efetivo, mas a gente sabe que o Contábeis conta tudo ali para a Receita Federal. Então, o que a gente fez? O Rafael, junto com o time, marcou reunião com todos os clientes que tinham esse... Tá até lá, por isso que ele não veio, que ele ia vir também, mas ele falou, não dá, eu tô aqui em um monte de ligações aqui. Uma reunião a cada 1 hora com os clientes para falar sobre a reforma, para explicar. Bacana. E para falar, olha, eu preciso que você me autorize a fazer o protocolo, né, protocolar, porque se a gente não fizer, você vai ter um custo, obviamente que tem um custo da Jusesp, né, da taxa, Sim. e a gente já está aproveitando, inclusive, para levar um dinheirinho a mais, viramos receita disso. Por quê? Porque a taxa da Jusesp, não me lembro agora, tá 200 e alguma coisa, e a gente está cobrando os nossos R$600, né? Porque a gente entende que tem a mão de obra, que não é fácil, o colaborador vai ter que trabalhar até mais tarde para dar tempo, senão não dá tempo, a realidade é que não dá tempo, mas já combinei, tá todo mundo feliz, eu falo que todo mundo saiu ganhando, né? O cliente vai sair ganhando porque não vai ter que pagar uma taxa de 10% sobre a distribuição ano que vem, o meu colaborador está ganhando porque vai ter uma hora extra a receber, né? E a gente está ganhando porque a gente acabou levando uma receita que a gente não estava esperando agora no final do ano. Bacana, show de bola. E aí você acabou dizendo também que vocês estão conversando com o cliente sobre a reforma tributária também, né? Então você já está trazendo o cliente para essa reunião. Sim. A cada 1 hora, no dia, o Rafael está em contato ali com o cliente falando sobre reforma tributária. Bacana. Grazi, e como que foi a entrada, assim, quando você veio em 2023, você é uma nata vendedora, você é uma vendedora nata. Você até comentou que você ajudou, quando ele começou, você ajudou ele a vender também. Isso. Como foi a virada de chave para definitivamente você falar assim, putz, tem que ter um departamento de marketing, tenho que cuidar de marketing, tenho que ter vendas. Como que foi essa virada? Porque ainda muita contabilidade não tem isso. Olha, isso é um ponto muito importante, porque a gente acreditava, assim, e de fato era, tá, Marta? No passado, eu sou de e-commerce, né? Eu trabalhei a vida inteira na época, como eu disse aqui no início do nosso podcast, eu trabalhei em Magazine Luiza, Ponto Frio, Baú da Felicidade. Lá no passado, a internet, quando veio, né, de fato, era para produto. Né? E tinha produto também, porque, por exemplo, roupa era terrível comprar na internet. Hoje, a maior parte das pessoas compram roupa pela internet, faz a troca e tal. Mas serviço era uma coisa que você falava, para que eu vou colocar serviço na internet? É necessidade, o cara não vai contratar o meu serviço pela internet. Sim. Ele não vai ali me googar ali pela internet e falar, nossa, uma contabilidade. E isso não é mais uma verdade, sabe? Isso não é mais uma verdade. Já foi, e foi mesmo uma verdade, ninguém fazia isso. Só que, de novo, as pessoas aprendem a usar a ferramenta, né? Então, aprenderam a usar a internet. Gostaram da brincadeira, ela é outra coisa que não volta mais, né? Daqui pra frente ela só vai adiante. Mas eu não acho que a loja física acaba também, falando um pouquinho, fazendo essa ligação, eu acho que ela vai virar muito mais uma experience, então as pessoas que forem em loja física, elas vão ter mais aquela ideia de experiência e vai comprar também, mas eu acho que online ele não volta mais. E o que eu penso em relação a serviço hoje as pessoas elas procuram a sua referência na internet. E o que é a sua referência? É o trabalho que você realizou, a informação que você leva, como você se vende na internet, né? Porque você não tem aquele
panfletagem hoje não, Sim, não funciona não mais. funciona mais. Eu vou levar panfleto. O cara olha e fala, vou fazer isso aqui, vou fazer um aviãozinho aqui que eu não tenho nada pra fazer. Ele não usa mais. Então, é muito importante você mudar, né? É o que eu digo, você tem que acompanhar o ritmo da dança. Quem tá tocando agora é essa. Então, quando eu tomo, né, a conta da TMA, o Rafael falou assim, olha, uma vez, o Rafael, eu falei com a DPG, mas não dava pra gente, porque a gente era muito pequenininho. Acho que a gente tinha 3 clientes, ou sei lá, 10 clientes, um número bem pequeno, assim. Sim, sim. E o que que eles iam me cobrar era o que eu ia ganhar, não dava. Ele falou, mas eu fiquei com esse nome na minha cabeça. E eu queria muito que você fosse atrás disso. Daí o DPG, legal, deixa eu dar uma estudada. Aí o que eu fiz? O mesmo que fazem comigo hoje. Fui buscar informações de você na internet. Isso aí. Então, eu entrei e falei, quem é a DPG? O que a DPG faz? Qual o trabalho que ela realiza? Então, gente, é óbvio que se eu, como consumidora da internet, faço isso, Imagine seu cliente. meu cliente vai fazer também. Isso aí. Então, não dá para um contador hoje achar, ai, não precisa. Precisa, porque você, quando vai buscar informação, você faz o quê? Você consome esse produto. Então, se você consome esse produto, seu cliente também vai consumir. Então, a minha decisão, né, de ir para a DPG foi muito porque vocês são especialistas em... Que é aquilo que você falou, né? Meu core business é esse, tipo, eu me nichei nisso. Então, é dar segurança pra gente como contabilidade. E, obviamente, eu fui buscar o conteúdo de vocês na internet, onde eu quero que os meus clientes busquem também. Então, Show de bola, entendeu, gente? E compreendeu que você que está do outro lado aí, você precisa entender de nicho. É isso, ó. Ela olhou lá atrás, o Rafael ficou com o nosso nome na cabeça, passou-se o tempo, ele falou para ela, a primeira coisa que ela fez foi na internet pesquisar quem era DPG, entender. E o serviço de contabilidade é igualzinho o nosso serviço. Nós somos prestadores de serviço. A gente não acorda de manhã falando assim, o seu cliente, meu cliente, hoje eu vou trocar de agência, hoje eu vou contratar uma agência, hoje acordei com a vontade de trocar de contador. Não é assim que funciona. Se fosse desse jeito, seria muito simples, né? Sim. Mas não é. Então, prestação de serviço, ele gera através da confiança. Perfeito. E confiança a gente só faz através de conteúdo, né? Sim. E, Grazi, e até falando sobre conteúdo, os contadores têm uma dificuldade grande de fazer conteúdo. Muito grande. Como que tá sendo isso lá para vocês? Como para vocês foi dificultoso também? Não, Marta, já, como eu vi nessa veia aqui, a gente tem os papéis, a importância dos sócios. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, realmente... foi um desafio no começo, né? Porque eu não tenho tempo, não eu, tá? Meu sócio, eu não tenho tempo. Eu disse, olha, gente, vamos lá. Eu acho que tudo é um compromisso, né? O que vocês querem? Porque se você... eu vou ter a DPG para ela fazer 100% do trabalho. Não vai rolar. E não é porque eu tô aqui puxando o seu saco. Porque não vai rolar com a DPG, não vai rolar com nenhuma outra empresa que eu tiver de marketing. Porque tudo precisa ter compromisso, né? Então, assim, quando você se compromete com algo, aquele algo tem que ter algum valor para você. Lembra que eu falei para você da causa? Qual é a causa de contratar uma equipe de marketing para ajudar a gente? Pra gente ser bem visto, pra gente ser bem... Então, não tem por que eu dizer que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo se não tem nem para aquilo que você disse que vale a pena. Então, é você não acreditar na sua causa. E você mesmo coloca uma proposta que você não acredita. Então, não dá. Então, assim, não é fácil, né? É corrido, para todo mundo é corrido, mas eu simplesmente coloco como uma demanda. Não existe como não fazer. É uma demanda. Então, por exemplo, a gente teve um agendamento que nós tivemos agora, né? O Rafael tá nessa loucura de falar com todos os clientes da reforma tributária, focando principalmente agora nos que vão ter lucros, porque, obviamente, a gente precisa protocolar até o dia 30, mas nós vamos fazer com 100% da carteira. E ele estava super corrido. E eu falei para ele, tudo bem, você não precisa ir no mesmo horário que eu. A gente tinha fechado o estúdio para fazer algumas gravações aqui. Eu falei, tá bom, eu vou primeiro, vou fazer as minhas gravações. A gente está do lado, você, né, mesmo que estivesse longe, eu falei, você chega, faz as suas gravações e vai embora. E eu fico lá. Foi exatamente o que a gente fez. Então, eu cheguei primeiro, o Rafael chegou depois, o Giovanni veio depois ainda. Então, assim, a gente se dividiu. Porque não dava para todo mundo parar a nossa agenda, porque estava todo mundo muito corrido, a gente se dividiu. Então, hoje, o papel da TMA, já fazendo link na sua segunda resposta, é bem definido, né? O Rafael é o tributarista da TMA, né? O Giovanni é o comercial, apesar de você falar que eu sou vendedora. Mas ele é o comercial, acho que você precisa conversar com ele também, ele tem os seus trejeitos. O Rafael é técnico pra caramba, daí eu brinco, eu falo, agora você vai participar, porque ninguém entendeu nada que você falou. E eu fico ali muito nessa parte de operações ali, operações, marketing, fazendo ali a parte do BPO. Então, eu cuido do time, né? Cuido ali da parte de operações, administrativo, festa, a festa é a melhor parte. E tudo mais. E assim que a gente se organiza. Então, na hora de fazer os vídeos, eu lembro de uma sugestão até que foi o seu próprio time, não sei se eu posso falar o nome, é melhor não, mas o seu próprio time que deu. Que você acabou virando
o rosto, né, da DPG, Sim. que isso acaba sendo cansativo, né? Porque você Super. linkou o rosto da DPG ao da Marta. Isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não posso fazer isso, Isso não. mesmo. Você Falei, tá certíssima. Não não posso. vou ser o TMA, não. Isso, tem que dividir essa carga. Não é 3 sócios, são 3 pessoas Exato. trabalhando. Eu Isso falei, aí. não, vamos dividir. E aí peguei bem essa ideia e acabei trazendo eles. Então eu divido os vídeos, eu acho que é o que tem mais match. Dá uma olhada, sabe? O que tem mais fit com você? Ah, o Rafael fala muito da reforma. Então tudo que reforma, Vai eu pra ele. passo pra ele. Então vem falar de GLP ali, que é da parte de como abrir uma empresa, como alterar, como conseguir um ANP, eu jogo pro Giovanni. Eu fico muito com DP. A parte de departamento pessoal e administrativo, eu fico muito com essa parte que eu adoro, tá? Eu me Aham. descobri no DP, nunca Ah, que imaginei que eu bacana. fosse gostar. Então, eu me descobri, eu fico muito mais com essa parte. Então, é Uhum. assim que a gente se divide na responsabilidade da TMA. Faça o mesmo, que dá. Olha só, tá vendo, gente? Tá vendo a importância dos sócios em cada um do seu lugar e cada um se dividindo? É isso que você acabou de falar, Grazi. Lá na DPG hoje eu comecei a dividir essa carga com o Isaac, que virou nosso sócio também, né? Ah, é? Porque Foi ele que disse, então agora eu posso contar. pode falar. Que virou nosso sócio também, então eu tô dividindo muito com ele a carga. Porque os outros dois sócios, que é o Alex, o Lucas, eles também têm. O Lucas tá tocando uma Zap Contábil, o Alex ele toca muita parte estratégica. Hoje, se o pessoal, ele dos conteúdos, tudo é o Alex que tá tocando isso. Então agora eu tô dividindo essa carga. E você tá certíssima. Se você que tem sócio, você divide essa carga e vê quando cada um é bom naquele assunto, vai embora. Porque se não for, não vai acontecer. E Grazi, olhando para futuro, né? O que você almeja aí 2 anos da TMA? O que você vê que vai acontecer? Qual que é o planejamento de vocês? Marta, a TMA é um escritório de contabilidade que começou muito pequenininho. Acho que eu falo que 2026 é o ano da TMA, em nome de Jesus, tá, gente? A gente trabalhou bastante até agora, né, na parte da estruturação, na parte de tecnologia, para garantir aí uma segurança para o nosso cliente. A gente capacitou os nossos colaboradores, a gente está com um time muito conciso agora, graças a Deus. Então, assim, a minha ideia, né, a minha ideia dos meus sócios para 2026 e 2027, que são os próximos 2 anos aí que nós estamos citando, é realmente dobrar o tamanho da TMA em 2026 e dobrar de novo em 27. A gente acredita que dê. A gente não está sendo ousado, a gente fez umas contas, né? Fizemos um planejamento, porque isso também é importante. A gente senta para fazer o planejamento do ano seguinte, tá? Então, a gente sentou agora, vamos bater o nosso planejamento agora quarta-feira. Tá corrido, que já era para estar pronto. Mas tudo bem, é porque aconteceram várias coisas e eu pego no pé da galera, tá? Vamos fechar que a gente precisa fechar. Então, a gente realmente acredita que dá para dobrar. Hoje, a TMA está com 300 clientes. A gente acredita que a gente consiga manter a mesma qualidade com o mesmo time, usando a tecnologia a nosso favor, para chegar em torno de 600 clientes. Então, a gente vai correr atrás disso para o ano de 2026. E em 2027, eu vou trabalhar em 26 para ver o que eu preciso fazer para eu dobrar, né? Eu quero ter aí uma casa de 1.000, 1.200 clientes bacanas para TMA. Eu acho que a gente consegue chegar aí numa estrutura mais justa, se eu posso dizer, por todo o trabalho que a gente fez, por todo o tempo que a gente dedicou para TMA. Eu falo que isso é justo, né? Não estou pedindo nada além. Com o trabalho e dedicação, a gente chega lá e vamos buscar esse número aí. Show de bola, tá vendo, gente? Desde 2016, os anos foram se passando, ela entrou. Quando você entrou, tinha quantos clientes, Grazi? Acho que tinha uns 100 e pouco, uns 130, 140 clientes. Ou seja, conseguiu dobrar, né? Sim, conseguiu dobrar esse número. Exato. E agora aí, mais um ano, e pela visão dela, planejamento, é dobrar. Ou seja, Grazi, é possível crescer no mercado de contabilidade? Porque muita gente fala que a contabilidade está acabando, que agora a reforma tributária, a tua visão, é possível crescer? Sim, é possível crescer, é possível se manter. E, de novo, eu não acredito de verdade que contabilidade ela vai acabar. Eu acho que nós não temos pessoas educadas no sentido técnico para fazer sozinho, ainda que seja um post de renda que hoje, né, o governo traz a maior parte ali, né? A gente não é educado na escola, né? Nós não somos educados na escola a ter essa autonomia. A gente é dependente, a gente é criado para ser dependente. Então, eu não acredito que uma contabilidade ela vai acabar. E eu fico feliz com esses que estão falando que vão acabar, porque eu vou pegar todos esses clientes para mim. Isso daí. Eu tenho certeza que o cliente ele vai continuar precisando de ajuda e eu vou estar pronta para ajudar ele com toda certeza. Show de bola. E o papel da mulher? Qual que você... Porque hoje, assim, hoje pelo Fenacom lá, a gente vê que tá bem equilibrado. Antes era muito mais homens na contabilidade e hoje tá bem equilibrado. Tá metade mulher, metade homem. Homem tem um pouquinho mais, mas ele tá ali quase igual. O que você vê de importância no papel da mulher dentro da contabilidade? O que ela traz ali de diferente na tua visão?
Sinceramente, eu acho que a mulher, ela é muito atenta. Não que o homem não seja, mas o homem, eu brinco que a Sim. mulher, ela consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? A criança tá chorando, ela é feita pra isso, né? Deus já fez dessa forma, né? Aham. Às vezes eu tô trabalhando de casa, né? E eu e o Rafael, apesar de sócios, nós somos casados, né? Aham. Então ele fala, cara, eu não consigo, como é que você faz isso? Em casa é uma loucura. Por quê? Eu tô lá e a babá chama, "Ô, Grazi, não sei o que, não sei quanto. Aí eu olho o portão, tem gente lá, criança, e eu tô numa reunião aqui com os meus colaboradores, ou eu já estou terminando um planejamento, porque a gente é feito para isso, né? A gente é drivado nesse caminho. Então, eu acho que a contabilidade que tem uma mulher ali na alta gestão, na alta direção, eu falo, mencionando novamente aqui a Luísa Helena, ela também acreditava muito nisso, né? Ela falava, olha, a mulher, ela tem o poder de fazer mais de uma coisa. O homem faz muito bem feito o que faz, mas ele faz aquilo. Então, você dá aquilo para ele fazer, ele faz muito bem aquilo. A mulher tá olhando, falando, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Nossa, mas se juntasse isso com isso, nossa, ia dar perfeito. Então, isso ajuda muito o negócio, né? Então, eu acredito que essa crescente tenha sido de maneira, né? Porque a contabilidade precisa disso, né? Não dá para você olhar só o fiscal. O contábil está acontecendo. Não dá para você olhar só o contábil. O DP está acontecendo. E não dá para você olhar só a legalização. Está aqui acontecendo administrativo e o BPO está começando a acontecer. Então, assim, são muitos pratinhos rodando para você focar só nisso, né? O contador, ele é técnico. Até na minha brincadeira agora que eu vou fazer, dia 19, a gente tem a festa da TMA, né? E a gente faz os melhores do ano, um videozinho Bacana. pra sacanear a galera. Aham. E aí, um dos meus videozinhos, não vai pro ar até o dia 19, ou vai pro ar no dia... Vai na quarta-feira. Ah, então não posso falar o que é, mas não um dos fala. meus videozinhos, um dos meus videozinhos, ele faz essa relação, exatamente essa relação, assim, de como é a visão do cliente quando um contador tá falando, né, que ele fica, meu Deus, eu não tô entendendo, e como é a relação de eu falando a mesma coisa que o Rafael, por exemplo, e o cliente me entendendo, ele fala, nossa, ela apertou o sapo, eu tô entendendo tudinho. Além de ser mulher, a gente ia ter essa malemolência, ter essa forma mais estruturada de fazer a colocação das palavras, a gente ainda tem esse poder aí de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e fazer muito bem feito. Show de bola, tá vendo, gente? Então, assim, tem a mulherada do lado de vocês. Exato. Vocês homens aí que assistem o nosso podcast, se alia às mulheres, porque Exato. realmente a Grazi tem razão. A gente tem um dom que Deus nos deu, que é ter essa percepção mais rápida, ter o tal do sexto sentido, né? Exato. Porque o sexto sentido, a neurociência explica que nós somos mãe, e a mãe, de fato, ela fica com os neurônios mais apurados, então a gente Olha. consegue ir além em relação a isso, né? Grazi, o pessoal que já até avisou, a gente tá. Olha que a hora voa. A hora não Já passa, fomos. a hora tá voando. Grazi, você falou uma coisa muito importante, e eu quero até voltar nisso, sobre o quesito você fazer com que os teus colaboradores estudem no horário que tá ali do dia a dia, para não ter desculpa, tá? Mas além disso, além de você motivar o seu colaborador a estudar, o que você tem feito alguma coisa? Porque como hoje em dia o calcanhar de Aquiles dentro de uma empresa, de todas, da minha, da contabilidade, do restaurante, do comércio, é colaborador. Além disso, até para as pessoas pegarem a causa, o que você tem feito mais para o pessoal se aplicar mais, pegarem a causa? Isso é muito legal, porque assim, eu tenho uma ideia muito Google na cabeça, né? Uhum. Google tipo, a forma como o Google faz com o colaborador, né? Então, por exemplo, eu tô indo na contramão de mercado, né? Enquanto o mercado tá tirando todo 100% do home office, eu não. Eu tô oferecendo o home office para os meus colaboradores. Sério? Sério. É claro, eu tenho uma gestão, e eu falo isso para todos, eu não escondo, você está sendo assistido. Então, assim, não tenha a falsa ilusão de que você está em casa e eu não estou vendo, porque você vai ser muito mais assistido em casa do que quando você está aqui. Quando você está aqui, eu estou te vendo. Quando você está em casa, eu não estou te vendo. Então, eu sou muito transparente, né? Então, eu tenho home office que eu ofereço, eu tenho uma sala de descanso dentro da própria TMA, a gente fez ali um espaço de descanso para dar aquela ideia, tipo, puta, na hora do almoço eu vou dar minha cochilada, fica à vontade, tá tudo bem. A gente tem, nossa, Gympass, a gente tem Conexa Saúde, tudo que você vê de benefícios, assim, que vão em linha com a minha necessidade, eu ofereço para o meu colaborador, porque cada vez mais, né, essa questão de saúde, o colaborador, Marta, ele não é só trabalho, a gente educou, né, a gente veio educando, assim, né, não, antigamente pra gente trabalhar era supra-sumo. Acabou. Arrumei um emprego, meu Deus! Isso era a vida pra Acabou. gente. Hoje não, hoje você fala assim, arrumei um emprego, mas vou trocar, não tô feliz, não. Tem até um colaborador que falou assim pra mim, eu escolho estar aqui todos os dias. Que bacana. E eu falei, cara, ele tá certo. Eu falei, mas por que você escolhe? O que te faz escolher? Ele falou, Grazi, eu gosto da sua transparência, eu gosto da sua gestão, eu gosto do que você traz para nós, né? Uhum. Então, eu trago muito benefício no sentido, eu cobro, eu sou chatona, viu? Eu cobro. Meus colaboradores vão ouvir e vão responder lá na mensagem, cobra mesmo. Eu cobro muito.
Mas eu não cobro só, eu falo para eles que eu não cobro só o trabalho, eu cobro o compromisso. Porque quando você precisar de mim, eu realmente vou estar lá. Então, a minha maior preocupação no meu crescimento, sendo bem honesta para você, não é atender o cliente, é manter meu time. Olha que bacana. Então, meu time é a minha maior preocupação no meu crescimento. Eu falo, como é que eu vou fazer esse time entender que eu ainda continuo perto deles, mesmo não estando? Mesmo eu não estando no dia a dia deles, como é que eles vão saber que eu estou? Então, eu olho muito para dentro de casa, Marta. Assim, eu realmente gasto energia olhando para o meu colaborador. Eu vejo um cara que ele não tá muito legal, eu chamo ele e falo, o que que foi? O que que tá pegando? Eu falo, não, mas vem cá. Não, é porque é um problema em casa, mas você tá precisando de alguma coisa? Você precisa ficar de casa hoje? Quer ficar de casa hoje? Seu problema resolve? Você ficar de casa? Resolve, então vai para casa. Trabalha de lá. Mas trabalha, porque eu vou olhar se você tá trabalhando. E o cara, não, tá bom, vou trabalhar. E aí ele trabalha muito mais. É. Porque ele fala assim, puta merda, eu posso ficar em casa, receber minha encomenda que eu comprei, não tinha ninguém para receber. Então, é isso. Tipo, hoje eu tive um colaborador, por exemplo, que falou, Gra, eu tenho um pedreiro que vai vir aqui em casa. Eu já fiquei 3 dias, porque não teve luz aqui na Lapa, né? Que acabou também, né? 3 dias sem luz. Ele falou, eu sei que eu tô há 3 dias de home, mas eu precisava ficar de home hoje, porque o pedreiro vai vir aqui, porque deu um problema na obra que eu tô fazendo, e eu precisava atender ele. Eu falei, fica de casa. Ele, não, eu posso sair 11 horas. Eu falei, não, pode ficar de casa. Eu vou estar te monitorando, mas pode ficar de casa. E a Debrinha, eu falo, 8 horas da manhã eu tô te mandando mensagem. Não mando nunca, mas pode ser que uma hora eu mande. Aí, mas eu mando, entendeu? Então, eu acho que é isso que eu tenho feito. Assim, eu tenho tentado trazer o cara pra causa. Eu sempre foco na causa. De por que que a TMA existe? Para que ela existe? Não é só para atender cliente, não é só para a Grazi, para o Giovanni, para o Rafael. Ela existe para você também. Porque ela faz você conseguir os seus, né, as suas conquistas fora daqui. E eu sempre brinco, tá? Não se sinta dono da minha empresa, não. Porque você não é dono. A dona sou eu, Rafael e Giovanni. Você faz parte dela. O que você é dona é do seu pedaço. Eu falo isso para todo colaborador, tá? Eu não tenho aquela informação clichê. Se você é dona do seu pedaço. Então, você tem o seu... Ali, o departamento pessoal é seu. Ali eu vou te cobrar porque é teu. Você senta nessa cadeira e faz honrar ela. O departamento fiscal é teu. Mas a empresa não é tua, a empresa é minha. Ela tem gestão. Olha só, que legal. Nunca tinha ouvido isso. Primeira vez, assim, olhando assim. A gente sempre tava assim, você tem que ter a mentalidade de dono, fazer com que a empresa seja dono. Não, mas é bem legal. Eu gostei desse conceito. Grazi, contabilidade te deixa rico? Não, não deixa rico. Ah! Não deixa rico, mas eu acho que ela consegue trazer para você uma boa condição financeira, se você fizer bem feitinho, né? Se você fizer um bom planejamento. Acho que qualquer negócio, tá, Marta? Não tem negócio que te deixa rico se você não tiver ele bem estruturado. Eu acho que se você tiver qualquer negócio e não tiver uma boa gestão, você não vai ficar rico e certamente vai ter problema. Então, eu acho que o segredo não tá só na contabilidade, eu acho que tá na gestão. Acho que eu tenho uma boa condição financeira, quero ter uma condição melhor ainda ano que vem. Mas eu acho que rico, né? Eu acho que existem... É um paradoxo, né? Tipo, o que que é rico, né? Então, eu acho que a gente não pode falar que a gente é mal financeiramente, mas eu acho que tem muito trabalho aí, tem muito esforço aí, muita energia. Mas tem que gostar, e eu gosto, então tá tudo certo. Show de bola, tá vendo, gente? É isso, é sobre riqueza para cada um, significa uma coisa. Exato. Tem como ter uma boa condição de vida, Sim, com certeza. ajudar as pessoas. Mas o mais importante que ela falou aqui, que tem que gostar. Tem que gostar e fazer aquilo do seu coração. Grazi, eu quero que você olhe para essa câmera aqui Agora. e deixe um recado do que vem do seu coração aí para quem tá nos assistindo. Legal. Então, vamos lá. Você que está assistindo aqui o nosso podcast, desculpa demorar tanto, eu falo muito. Imagina, foi no tempo. Mas eu realmente gostaria que vocês não deixassem de empreender, né? Eu acho que o empreendedorismo é um desafio, é complicado às vezes a gente acorda meio, ai meu Deus. Mas a pergunta que eu sempre me faço, né, todos os dias, e esse é o recado que eu queria deixar, se pergunte por quê, né? Você acorda de manhã por quê? Né? A gente está aqui só de passagem, e essa passagem ela precisa ter sentido, precisa valer a pena. Então, quando você decide empreender, você tem o seu porquê. Porque você quer fazer algo novo para a sua vida, você quer ajudar pessoas, você quer não só ajudar o cliente, mas seu colaborador. Então, sempre se faça, né, essa pergunta, o meu porquê, né? Principalmente nos momentos mais difíceis, mas não desiste, né? Empreender é importante, nós somos um país que temos muitos, né, empreendedores, e eu fico muito feliz com isso, e eu gostaria que a gente continuasse nesse caminho, e eu conto com vocês aí, empreendedores, para não deixar essa peteca cair, porque vai ser importante para nós. Show de bola, ouviu? Grazi, quem quiser falar com a Grazi, bater um papo, pedir alguma dica, onde ele te encontra? Nós vamos colocar aqui na tela, mas onde ele te encontra? Olha, eu tenho o meu WhatsApp, vou deixar aqui, se você Vou deixar aqui, claro. Tá? Então, eu vou falar aqui, vocês anotam, que é o 11 995 24 6093.
E o meu e-mail da TMA, que é o graziele.romaggio, @tmacontábil.com.br. Mas o pessoal vai deixar aqui no descritivo. Isso. E aí é só a gente falar que vai ser ótimo, vai ser um prazer. Show. Então, pessoal, uma pessoa super acessível, uma pessoa que sempre está disposta a ajudar, uma querida. Obrigada. Grazi, obrigada por ter vindo até aqui. Eu sei que o seu tempo é corrido, a gente já tinha marcado, tinha acontecido algumas coisas, não deu para fazer, mas que bom. Obrigada. E sim, sua participação foi muito bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E você que ficou aqui até agora, eu quero que você curta, compartilha, pega esse conteúdo, manda lá para os seus amigos. Eu sei que você tem um monte de grupo de contadores que você participa, hein? Então pega esse conteúdo e joga lá nos grupos que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar. E você me ajudando, você também cresce, vai ajudando meu canal a crescer, você vai crescendo. E eu sempre digo o seguinte, aquele que não gostou, você já sabe, né? Pega esse conteúdo e manda lá pros inimigos. Afinal de contas, não serviu para você, serve pro inimigo, beleza? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.